Fala, gurizadinha! Principalmente aos gremistas que estão por aqui. Estou voltando com este quadro Grêmio Visto de Fora. Na verdade, eu queria ter gravado este quadro no domingo, mas eu estava tão irritada que eu resolvi deixar para essa segunda-feira para a gente poder falar um pouquinho sobre o momento do Grêmio. Quando eu imaginei essa gravação, eu pensei, bom, vou falar um pouquinho sobre um momento de meio que ressurreição do Grêmio, né? Mas aí veio o jogo contra o Bragantino. E aí eu vou falar sobre outra coisa. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam aqui neste canal, deixem o like e os comentários. Este canal fala muito mais sobre futebol europeu, sobre o que eu vejo e acompanho de futebol aqui em Madrid, mas eu tento de tanto em tanto tempo, prometo que vou tentar mais, mas é que realmente quando volta a Liga dos Campeões fica difícil. Venho aqui para falar com os gremistas, porque, como eu sempre digo, sou gremista, não acompanho o Grêmio como jornalista esportiva, como setorista, mas gosto de vir aqui conversar com os gremistas que estão aqui no canal, porque, afinal de contas, quando a gente tá longe, eu sempre digo isso para vocês, a coisa que mais nos conecta, para quem gosta de futebol, né? Com a nossa terra é o nosso time. Portanto, eu me conecto muito com o Brasil e muito com o Rio Grande do Sul, acompanhando o Grêmio, e por isso, de tanto em tanto, eu venho aqui para falar um pouquinho sobre Grêmio. E repito, minha ideia era fazer um vídeo, né, esse início de data FIFA, agora essa parada que tem aí no Campeonato Brasileiro por alguns dias, era vir por aqui para falar sobre esse momento de ressurreição do Grêmio, o Mano conseguindo arrumar os problemas defensivos, o Grêmio conseguindo competir de novo, com essa sequência aí, vitória no Grenal, depois empate contra o Botafogo, aí a vitória sobre o Vitória, aí o empate com o Santos. Então eu ia vir depois do jogo do Bragantino, vir aqui falar um pouquinho sobre Grêmio, mas dei a volta no conteúdo e vou ter que falar sobre arbitragem. Uma das entrevistas mais impactantes que eu vi num pós-jogo, as entrevistas pós-jogo, elas costumam ser, geralmente, ou o jogador tá no quente do momento e acaba às vezes falando coisa que depois se arrepende, não consegue construir direito a ideia do que queria comunicar e acaba comunicando mal. Ou a gente vê entrevistas muito protocolárias, né, com meio que mais ou menos um desenho das entrevistas pós-jogo que a gente está acostumada, porque essas entrevistas, ainda no campo, elas são muito rápidas, às vezes não dá nem tempo, né, de pensar alguma coisa diferente ou ir para um outro lado da oratória e tal. E a entrevista do Marlon, que terminou o jogo do Grêmio 1-0 para o Bragantino, com um gol marcado nos acréscimos, com um pênalti apitado contra o Grêmio, que até agora eu não consigo, eu já assisti o lance, eu acho que umas 45 vezes. E eu não consigo entender como o árbitro do campo apita pênalti e o VAR simplesmente, e o VAR chama e ele vai, ele vê a câmera lenta e ele confirma o pênalti. Porque a mão e o braço do Marlon estão pegadas ao corpo, assim, ele não tem aonde colocar aquela mão. Se não ali, porque ele vira e faz assim. E mesmo assim apitaram o pênalti. O Grêmio perdeu, o Bragantino marcou gol de pênalti nos acréscimos. E aí o Marlon vai para a entrevista pós-jogo, essa bem rápida, e dá uma das entrevistas mais impactantes que eu já vi, no sentido de como ele consegue comunicar o que ele quer dizer de uma forma muito respeitosa. Bom, tem um momentinho ali um pouquinho mais complicado, mas conseguindo didaticamente explicar o que ele estava querendo dizer para todo mundo entender. Eu achei sensacional. Como torcedora do Grêmio, e aí eu acho que todos os torcedores se identificaram e se sentiram 100% representados pelo Marlon, mas quem assistiu depois e viu os lances, acredito que todo torcedor de futebol que escutou o Marlon falando se sentiu representado, porque durante todo esse ano, eu acho, principalmente, a gente tá vendo tantos absurdos da arbitragem brasileira na sequência, que eu acho que todo torcedor, em determinado momento, sentiu exatamente o que o Marlon tava falando, né? De que não tem nenhuma condição
de explicar o que está acontecendo. Eu acompanho de perto o futebol espanhol, que também tem um monte de polêmica em relação à arbitragem. E, inclusive, a Federação Espanhola está fazendo um processo para tentar melhorar o nível da arbitragem e ainda está longe de ter conseguido. Mas dentro do futebol brasileiro é uma coisa muito absurda, assim. A entrevista do Marlon, para mim, ela é perfeita. Porque ele começa falando que o Grêmio foi roubado. E o Grêmio foi roubado porque, assim, a expulsão do Kahneman não dá pra entender e o pênalti apitado no último lance da partida é inexplicável. Com a existência do VAR, eu entendo o árbitro, na rapidez do jogo, achar que a bola bateu na mão mesmo e que ele tava com o braço impedindo a trajetória da bola e que foi pênalti. Ok, eu entendo. Mas o VAR está exatamente para isso. Para ajudar o árbitro, nesses momentos, a entender e a ver que não foi. E o árbitro, mesmo assim, mantém a decisão dele, vai pro VAR e mantém a decisão de que é pênalti. Então, assim, é um absurdo. Depois, a gente viu a CBF afastar o árbitro de campo, o árbitro do VAR desse jogo do Grêmio, só que os pontos não vão voltar pro Grêmio. Assim como os pontos não vão voltar para outros clubes. E a entrevista do Marlon é perfeita nesse sentido, porque ele fala... Hoje foi o Grêmio, amanhã é o Bragantino, daqui a pouco é São Paulo, daqui a pouco é o Palmeiras, daqui a pouco é o Flamengo, E exatamente isso, a gente tá vendo erros de arbitragem muito grotescos, nos quais o VAR estaria ali para ajudar o árbitro a ver que ele errou e retificar, né, voltar atrás na decisão, e não, eles estão mantendo decisões equivocadas, que depois tu olha... E tu não encontra o ponto de entender o que eles estão fazendo. E aí os caras acabam sendo suspensos, punidos. Agora eu não sei quando é que esses árbitros vão voltar a apitar. E os pontos pro clube já foram perdidos. E aí a gente vai ver, só focando no Grêmio, nos jogos que o Grêmio perdeu pontos em função de erros da arbitragem grotescos, como esse do Bragantino, foram inúmeros nessa temporada. E essa pontuação não volta mais pro Grêmio. E o Grêmio precisa de pontos. Ok, depois dessa última sequência, tirando essa derrota pro Bragantino, o Grêmio conseguiu respirar, né? Voltar a respirar, sair ali daquela briga da parte de baixo, mas o Grêmio nesse momento tá ali, não tá classificando pra nada em competições continentais. E por quê? Porque muitos dos pontos que o Grêmio perdeu, muitos foram por incompetência do Grêmio, isso a gente nem entra. Mas no jogo contra o Bragantino, a expulsão do Kahneman e o pênalti apitado não foram incompetência do Grêmio. A gente até pode entrar em outros pontos que talvez tenham sido incompetência do Grêmio, mas esses pontos não foram. E aí, vai fazer o quê? Vai voltar? Não vai voltar atrás. Esses pontos nunca mais voltam. E os árbitros estão suspensos agora. Então, a entrevista do Marlon, de novo repetindo, ela é perfeita porque ela vai nisso, que os árbitros precisa melhorar a qualidade da arbitragem, porque isso prejudica o produto. E no final, se prejudica o produto, o torcedor deixa de assistir. O torcedor, porque pra que eu vou acompanhar um negócio que eu sei que, pra quê? Então, tem muitos pontos que se tem que melhorar em questão da entrega do produto futebol, né? E o VAR talvez ele tenha vindo para dar essa... Vamos colocar mais olhos na jogada, mas não serviu para nada, porque a gente não tá vendo funcionar. É muito ruim ter que vir falar de arbitragem toda a rodada, e o Grêmio esse ano tá sendo muito prejudicado, mas muito prejudicado mesmo, e não só o Grêmio, vários times, mas como eu acompanho mais de perto o Grêmio tá sendo muito prejudicado. Agora o Mano Menezes tem aí alguns dias de data FIFA para tentar recuperar jogadores. O Grêmio tava voltando a conseguir ser um time competitivo, principalmente melhorando defensivamente, que eu acho que para mim o ponto pro Grêmio competir essa temporada é realmente melhorar defensivamente. Ficou apagada a grande atuação do Grando no jogo contra o Bragantino, que se não fosse todo esse tema arbitragem, a gente estaria falando muito do Grando. Vamos ver como é que vai ser agora com a volta do Volpi de lesão. Mas é um ponto positivo pro Grêmio, que sofreu aí com goleiros não fazendo grandes atuações, e agora tem o Volpi que vinha de grandes atuações e o Grande que tá fazendo bons jogos. Vai recuperar o Cuéllar, vai recuperar o Carlos Vinícius, vai recuperar o Marcos Rocha agora pra data FIFA. Ainda vai demorar um pouquinho para recuperar o William, que pra mim é um cara que tem tudo para ser importantíssimo pro Grêmio. E ressaltar que eu ia falar sobre isso mais do que sobre a arbitragem no vídeo, como o Arthur já é um cara extremamente importante para esse Grêmio. Ter um cara como o Arthur dentro do time te dá uma tranquilidade de um controle da bola que o Grêmio não tinha há muito tempo.
É um jogador fora de série nesse quesito, né? O Arthur com a bola nos pés, ele controla o ritmo, ele controla o que fazer do Grêmio, né? A direção, ele é o guia total do Grêmio, então acho que muito bom pro Arthur estar se reencontrando no Grêmio e chave pro Grêmio ter encontrado o Arthur nesse retorno. E eu acho que o Arthur continuando, o William encaixando, vamos ver como é que ele volta agora depois dessa lesão. E pra mim, o Carlos Vinícius, que eu tava gostando muito de como ele tava encaixando também nessa ideia de jogo do Mano, de como ele tava sendo esse atacante, mas que também sai da área para fazer jogar, vamos ver como é que encaixa. Noriega talvez tenha sido a grande surpresa desse Grêmio, né? Porque um cara que entrega praticamente todo o jogo. O Marcos Rocha também uma contratação muito positiva. Enfim, o Grêmio vinha numa sequência muito boa de resultados, de jogo também. E aí essa questão do jogo com o Bragantino faz com que a gente coloque aí muita lupa na arbitragem e pouca lupa no futebol, o que é ruim pro futebol. Mas enfim, agora a data FIFA, vamos ver que jogadores o Mano vai conseguir recuperar pro jogo contra o São Paulo, depois da data FIFA. Mas o Grêmio precisa se impor mais na questão da arbitragem a nível de clube e dentro do campo não deixar que tudo que acontece em relação à arbitragem possa interferir diretamente no que o Grêmio precisa fazer ainda durante esse Campeonato Brasileiro, que é primeiro somar os pontos necessários para não estar angustiado, agoniado até a última rodada, como a gente tem se acostumado a estar neste ano de 2025. E depois tentar brigar por algo mais. Eu sempre falo aqui que, para mim, o habitat natural do Grêmio é Libertadores. Então, se a gente tiver a possibilidade de brigar ali pela pré-Libertadores, seria incrível para um ano de 2026 que a gente imagina que a gente vai ter um Grêmio muito mais competitivo do que a gente teve nos últimos anos. Mas, enfim, voltarei, não sei quando, mas voltarei aqui para falar de Grêmio, mas enfim... mais um desabafo aí esse vídeo do momento do Grêmio, que eu queria falar sobre futebol, acabei falando sobre arbitragem, mas é porque realmente eu passei um domingo muito irritada. Mas tá passando, mas vamos ver se existe algum tipo de melhora. Pelo menos os árbitros que cometeram um erro vão pagar pelo erro que eles cometeram, vamos ver até quando, mas de momento estão afastados aí de apitar. É realmente complicado essa questão da arbitragem, mas eu acho que é necessário para a melhoria do futebol brasileiro que se profissionalize mais a questão dos árbitros. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentários. E claro, eu volto, ainda não sei quando, com mais Grêmio visto de fora aqui pra vocês. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo.